E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Olha, hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Vamos ignorar aquele barulho político de sempre, aquelas discussões sem fim, e vamos vestir a camisa de um auditor cívico. A ideia aqui é olhar para fundo para o que a gente chama de matemática do privilégio e focar na transparência pública. Sabe, quando a gente olha para a matemática fria da desigualdade sistêmica, os números, as datas e a aritmética simplesmente não mentem. Mas o sistema tem um jeito muito peculiar e estrutural de lidar com eles. Pensa comigo. De um lado, a gente tem o rigor absurdo que é aplicado ao cidadão comum que não tem poder nenhum. Imagina um jovem de periferia parado numa blitz dirigindo um carro que visualmente parece valer muito mais do que o salário dele permitiria. A suspeita do Estado cai sobre ele na hora, né? A presunção de inocência meio que evapora ali mesmo e o peso de provar que comprou aquele carro honestamente recai todo sobre ele quase como uma sentença provisória. Agora, vira moeda. Imagina um agente público de altíssimo escalão. Se esse cara ostenta uma mansão milionária e carros importados que passam muito do salário formal dele, o que acontece? O sistema presume que está tudo certo de forma imediata. Automaticamente supõe-se que deve haver uma herança ou uma jogada de mestre nos investimentos. Aquela máquina investigativa que foi tão feroz na Blitz, aqui ela sequer liga o motor. E isso nos leva ao ponto crucial para entender como tudo isso funciona: o conceito do filtro invisível. É fundamental a gente perceber que o viés do sistema de justiça não acontece só lá no finalzinho do processo, com a batida do martelo de um juiz. Essa parcialidade mora muito antes, no gatilho exato que deveria iniciar uma investigação. É um limiar de suspeição que funciona totalmente ao contrário, de forma regressiva. Quanto mais poder e influência o investigado concentra, mais altos ficam os muros que o protegem de qualquer escrutínio do Estado. Na prática, o sistema atua como uma barreira protetora arquitetada sob medida para quem detém privilégios. E aí? Quando alguém ousa questionar a riqueza inexplicável de figuras poderosas, qual é o álibi favorito que o sistema usa? Ele sempre vem com aquele papo de que a evolução patrimonial é uma matéria extremamente complexa, que demanda perícias minuciosas e um tempo infinito para entender. Bom, no nosso papel de auditores cívicos, a gente precisa derrubar isso agora. Pessoal, isso é uma grande mentira técnica. É literalmente uma cortina de fumaça deliberada para evitar a fiscalização. E quer a prova de que isso é uma falácia completa? A matemática básica te dá. Deixa eu mostrar como isso se constrói na vida real, usando o que chamamos de equação do sinal. É uma fórmula perfeitamente auditível e mega simples de soma e subtração. Olha só, você pega a variação do patrimônio, soma o consumo presumido daquela pessoa e aí subtrai a renda comprovada e outras origens lícitas que estejam documentadas. Só isso. Se o resultado for positivo e não tiver explicação de onde veio o dinheiro, a bandeira vermelha sobe. É um processo puramente objetivo. E o grande pulo do gato aqui: o Estado já tem todos esses dados. Está todo nas declarações de imposto de renda, nos registros de cartório. Essa conta dá para ser feita em minutos, sem sequer quebrar sigilo de ninguém. E quando a gente joga os limites salariais oficiais nessa continha, a matemática revela coisas completamente absurdas. Imaginem só manter um padrão de vida de puro luxo, com um patrimônio de imóveis e carros batendo a casa dos R$ 2.250.000, dependendo unicamente de um salário de elite do serviço público, o famoso teto constitucional. Para bancar esse estilo de vida, a pessoa consumiria espantosos 106,7% da sua renda líquida. O orçamento fica no vermelho. É fisicamente impossível fechar essa conta de sustento básico, escola das crianças e manutenção de tudo isso apenas com o salário oficial. Para deixar isso ainda mais claro, bora fazer uma analogia fantástica com a nossa vida cotidiana, usando o teste de estresse bancário. Qualquer cidadão comum que vai num banco tentar financiar um imóvel sabe que eles limitam estritamente o quanto da sua renda pode ser comprometida, certo? Geralmente trava ali em 30%. Então, fica a pergunta super provocativa. Se um banco de varejo normal aplica esse teste financeiro básico para negar um empréstimo para a gente, por que o Estado vira as costas e fecha os olhos quando seus próprios agentes exibem um padrão de consumo que estoura, e muito, a capacidade matemática de ganho deles? Dá uma olhada nesse número aqui e deixa o peso colossal dele ser totalmente absorvido: 38,7 anos. O que isso significa na prática? Que para um servidor público conseguir comprar uma mansão de 6 milhões de reais, dependendo apenas e puramente da sua remuneração oficial máxima, ele precisaria poupar cada centavo que sobra do seu poupudo salário por quase 39 anos. E detalhe, isso sem gastar absolutamente nada em viagens, luxos ou sequer imprevistos de saúde. E como a gente sabe que demoram décadas só para atingir esse patamar salarial no topo da carreira, ter esse patrimônio imenso unicamente a partir do salário é, no mínimo, estatisticamente implausível.
Claro que, para tentar explicar essas contas que não fecham de jeito nenhum, o sistema tem suas narrativas de defesa já prontas. E a grande campeã delas é o famoso álibi da doação. É super comum você ouvir que aquele imóvel milionário, na verdade, foi um presente, uma doação de um filho que se tornou muito bem sucedido nos negócios da noite pro dia. Muito conveniente, né? Mas como bons auditores aqui, a gente não olha para as palavras, a gente olha para a cronologia. E é exatamente aí que a mágica desse álibi se desfaz completamente. A implacável linha do tempo não perdoa. A história simplesmente não bate com as datas. A gente tem o ano X, que é o momento exato em que o imóvel milionário é comprado e a autoridade passa a morar nele. Perfeito. Porém, nesse mesmo ano X, os registros mostram que o tal do filho doador ainda era um estudante universitário, com declaração de renda igual a zero. A riqueza desse doador só vai ser documentada 5 anos depois. O raciocínio é puramente lógico. O dinheiro não consegue viajar no tempo de volta ao passado para comprar uma casa. Apenas cruzar e ler as datas já resolve toda a questão. E para não deixar absolutamente nenhum espaço para dúvidas, a gente reforça o protocolo do auditor cívico. Trata-se de uma corrente inquebrável de 5 passos para atestar de verdade qualquer doação. Primeiro, você verifica a capacidade real do doador lá na época. Segundo, busca a guia paga do imposto estadual, o ITCMD. Terceiro, checa o registro do fluxo financeiro bancário, para ver se o dinheiro saiu de um lado e foi para o outro. Quarto, faz o cruzamento das declarações de renda de ambos no ano correto. E quinto, verifica o Imposto Municipal de Aquisição, o ITBI. Uma doação legítima e verdadeira é comprovada com uma única página unindo esses 5 elos. Já uma história fabricada, ela colapsa logo nos primeiros segundos. Aí você me pergunta, poxa, se a matemática e as datas são tão fáceis assim de checar, por que isso raramente é feito? Bom, o cadeado estrutural que tranca tudo isso tem nome: a arquitetura da autorregulação corporativa. Nas mais altas esferas do poder, quem investiga e julga essas distorções são conselhos formados por membros da mesma classe. São pares julgando os próprios pares. Eles frequentam os mesmos círculos, os mesmos jantares e sabem que amanhã a investigação pode bater na porta deles. Isso gera um incentivo natural de proteção, um design de leniência estrutural no qual o cadeado, adivinha só abre de dentro para fora. Mas, pessoal, é vital a gente ancorar a nossa análise aqui na mais rígida honestidade intelectual. Ficar rico não é crime de forma alguma. Uma pessoa que passou a carreira inteira recebendo salários no teto e fazendo bons investimentos ilícitos vai sim gerar muito patrimônio. Além disso, ter garantias de defesa e prerrogativas institucionais também não é o problema. O verdadeiro problema é quando isso é aplicado de forma desigual, funcionando como um privilégio de casta. Assumir que todo agente público bem de vida está fazendo algo ilícito seria cometer a mesma injustiça arbitrária que aquele jovem da periferia sofre na Blitz, lembra? O nosso foco aqui é entender as falhas do sistema de transparência e não promover uma caça às bruxas. Como então a gente supera esse obstáculo sistêmico? A solução pragmática e super técnica atende pelo nome de gatilho igualitário. A proposta aqui não exige presunções de culpa prévias ou acabar com o direito de defesa de ninguém. O que se exige, de verdade, é que o exato mesmo limite matemático, aquele mesmo gatilho investigativo de incompatibilidade que recai sem dó sobre um cidadão sem poder, seja aplicado à risca, através de cruzamentos de dados automatizados, a qualquer magistrado ou oficial de alta patente. É simplesmente tratar a elite burocrática exatamente como um cidadão comum sob os olhos da matemática financeira. E tudo isso nos deixa com um pensamento profundamente provocativo no ar. Se a matemática é inegavelmente simples, se o processo não é nenhum bicho de 7 cabeças, e se os servidores do próprio Estado já guardam todos os dados necessários para fazer esse cruzamento em tempo real, por que existe um medo tão feroz e uma resistência tão agressiva em aplicar essa regra igualmente para todos? Será que a própria fúria do sistema em evitar esse debate não é a prova final e absoluta de que o privilégio e a desigualdade não são falhas, mas sim o seu projeto original mais bem-sucedido? Fica aí a reflexão para a gente. Muito obrigado por acompanhar essa análise estruturada conosco hoje. Que esses dados e cálculos sirvam como sua ferramenta cívica a partir de agora. Até a próxima!